Oi, Lucila. Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite. Hoje eu não vou poder esperar muito, porque a live hoje ela tá um pouco grandinha e eu vou precisar andar um pouco mais rápido com ela, né? Eu vou esperar só mais uns 2 minutos e aí a gente começa. Boa noite, Mariana. Boa noite, Daniela. Bem, as pessoas, boa noite, as pessoas conforme forem entrando, elas vão pegando, né, a live um pouco pelo meio do caminho. Título da live é: se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Essa frase é atribuída a Safo, uma poetisa lírica que escreveu sobre o amor e o desejo e que viveu entre os séculos 620 a 580 a.C. Entretanto, eu gostaria de deixar claro que há muitas controvérsias, né, com respeito à data da época em que ela viveu, mas é sempre alguma coisa por esses séculos. Há um pintor francês muito interessante chamado Gustave Moreau, que viveu no século XIX, de 1826 a 1898, que ele pintou, né, a morte de Safo. Né? Foi ele que pintou a morte dessa poetisa grega. Além dele ter pintado, né, uma Pietà, em 1852, Édipo e as Fins, de 1864, São Jorge e o Dragão, 1889. Entretanto, eu gostaria de deixar claro que o primeiro que pintou o São Jorge e o Dragão foi Paolo Uccello, um renascentista italiano, que pintou em 1470. Então, oi, Pietro. Então, eu gostaria de deixar claro que desde o século XV já se preocupavam em matar os dragões. Desde o século XV já se preocupavam em matar os dragões. São Jorge, o senhor matou um só e deixou centenas. Volta aqui e nos socorra. É brincadeira. Mas se ele quiser me levar a sério, eu aceito. Há dragões para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Então, São Jorge volta aqui e dá conta desses que estão aqui. Bem, me permita uma observação. Quando algumas pessoas dizem alguma coisa que seja possível, que seja passível de uma interpretação que induza a violência, como São Jorge, a inúmeros dragões, volte e dê conta deles, é ironia. É ironia. Já quando outros dizem é a mais pura manifestação da violência. É preconceito, é radicalismo, é ódio e afins. Então, quando certas pessoas falam, o que a gente tem, né? São Jorge volta aqui e dê conta dos demais dragões. Quando é um grupo de pessoas que diz isso, é ironia. Quando é um outro grupo de pessoas que diz isso, é preconceito, é radicalismo, é ódio e afins. Essa é a sociedade que vivemos.
Assim sendo, sintam-se inteiramente à vontade para interpretar a live da forma que quiserem. Afinal, eu sou responsável tão somente pelo que falo, não pelo que as outras pessoas vão interpretar. Então, é simples assim. Bem, dito isto, sejam todos muito bem-vindos a essa andança pelos caminhos de um dos temas mais caros à vida, se não o mais caro, que é a morte, que é a finitude. É uma forma delicada de definir a morte, ou ainda é uma forma generosa de definir a finitude sem esburacar o nosso narcisismo, sem golpear nosso pensamento, fazendo pensar nisso. Enfim, por mais que Napoleão tenha sido generoso e delicado com a gente, vai saber do sono nós acordamos, da morte não. Porque Napoleão diz, a morte é um sono sem sonhos. Então, quando ele diz que a morte é um sono sem sonhos, ele está falando da morte, que é um tema tão caro, de forma muito delicada. Mas eu gostaria de dizer que se a morte é um sono sem sonhos, mas do sono nós voltamos, da morte não. Agradeço a delicadeza e a generosidade, mas quem dorme, sonhando ou não, está vivo. Desde o início de nossas vidas, temos consciência de que a morte faz parte dela. Ponto. Simples assim. Mas quem é que vive pensando na morte? Quem é que não tem medo da morte? Quem é que amanhece bem-humorado ou não, pensando e desejando, será que morrerei hoje? Epa, senhores, epa. Vamos ser sinceros, não comigo ou com qualquer pessoa que seja, mas com nós mesmos. Ninguém amanhece pensando nisso. Vivemos aceitando ou lutando contra a decadência e a falência de nossos corpos, mas não exatamente da nossa potência, que acontece dia após dia, como uma goteira lenta, que com o passar das horas tanto enche um copo como esvazia uma caixa d'água. Testemunhamos impotentes a decrepitude de nossa e de nossos afetos. Então, nós acompanhamos a decrepitude do corpo, nossa e de nossos afetos. É a lei da natureza. E quem pode contra ela? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não se iludam. Para além dos bisturis, dos botoxes, das lipoaspirações, das harmonizações faciais, das pílulas contra o envelhecimento, enfim, apesar de todas as estratégias decorrentes da vaidade exacerbada, do avanço científico e tecnológico, independente de raça, cor de pele, condição humana, nível de escolaridade, gênero, todas as vidas um dia encontrará o seu fim. Ponto. Ponto. A morte nos ensina a transitoriedade de todas as coisas. Quem fala isso é o Felice Buscaglia, um escritor ítalo-americano que viveu no século XX. Né? A morte, aspas, a morte nos ensina a transitoriedade de todas as coisas. Bem, mas, como boa e convicta psicanalista, não poderia deixar de recorrer ao meu queridíssimo Sigmund Freud, especificamente agora no texto intitulado Sobre a Transitoriedade, no qual ele diz, aspas, uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso ela nos parece menos bela. É um texto escrito em 1915, publicado em 1916, vocês encontram no volume 14. É um texto pequeno, esse texto sobre a transitoriedade, ele é bem pequeno mesmo, né? Deve ter 4 ou 5 folhas, e ele é muito bonito porque ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre a transitoriedade de todas as coisas que existem. E nós não deixamos de admirar a beleza de uma flor, sabendo que em poucos dias ela vai murchar e vai morrer. Bem, é isso mesmo. Admiramos a beleza de uma flor, de uma festa, de um olhar, de um sorriso, apesar de saber que é transitório. Vai findar. É apenas uma questão, senhores, é apenas uma questão de tempo. Maior ou menor tempo vai findar. Mas como assim?
Senhores, estão pensando que é moleza? Não é não, é dureza, é muita dureza. É interessante porque eu estava conversando, né, só uma parte, com algumas pessoas lá na faculdade, e aí falaram assim para mim, mas Virgínia, por favor, né, você não tem vergonha de dizer a idade? Eu falei, eu não, eu fiz 61 anos, e aí? Eu não tenho questão com a idade, eu não tenho nenhuma questão com as pregas no rosto, eu não tenho questão com isso. A minha questão é outra. A minha questão é a seguinte, quando você tem 30 anos, 50 anos, 40 anos, não, 50 eu já não digo, até os 40, se você vai sair às 8, você pode acordar às 7, tranquilamente, toma seu banho, se arruma e vai embora. Agora, se você tem 60 e vai sair às 8, você tem que acordar 15 para as 6, 6 horas. Por quê? Porque o rosto, a pele fica marcada do travesseiro e até ela voltar para o lugar leva muito tempo, não é simples, né? Então, você precisa dar um tempo para que a sua pele retome o lugar, porque essa elasticidade da pele a gente perde, né? É natural, obviamente. Bem, meu queridíssimo Freud tem uma outra obra fabulosa, intitulada O Mal-Estar na Civilização, que ela foi escrita em 1929, publicada em 1930, e vocês encontram no volume 21, na qual ele diz que a civilização dispõe de muito mais fontes de infelicidade do que de felicidade. E não satisfeito, Freud, o gênio, ainda diz que, dentre as fontes de infelicidade, há 3 que são as mais impiedosas. São elas: as forças da natureza, que nós podemos entender como as forças pulsionais, sobre as quais nós não temos controle, como nós podemos também entender a força da natureza mesmo, dos temporais, das tempestades, dos tsunamis, enfim. Os relacionamentos interpessoais, que é justo onde nós procuramos satisfação, é onde nós encontramos insatisfação, e a falência e a decrepitude do corpo. Então, são 3: as forças da natureza, os relacionamentos interpessoais, sejam eles amorosos, sociais, profissionais, religiosos, não importa, e a falência e a decrepitude do corpo. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí que o Freud vai falar que desses 3, os relacionamentos interpessoais ainda é uma fonte mais difícil, né? Por quê? Porque o homem procura felicidade fora, não dentro. Não dentro. Schopenhauer diz, se é difícil encontrar a felicidade dentro, você nunca vai encontrar fora. Muito mais difícil encontrar fora. Então, na realidade, nós precisamos entender que nós temos que buscar dentro da gente. Bem, será que não há luz no fim do túnel diante desse texto, Mal-Estar na Civilização? Existe sim. Senhores, não vivemos para morrer nem para sofrer, mas a experiência de sofrimento e morte são inexoráveis, fazem parte da plenitude da vida. Uma vida, ela é plena quando você não se nega a viver ela na sua inteireza. A vida é como uma moeda, e só é uma moeda aquilo que tem cara e coroa. E ela só rodopia porque ela tem essas 2 faces: alegria e tristeza, medo e coragem, sofrimento e bem-estar, felicidade e infelicidade, emoção e razão, sonho e pesadelo, e assim por diante. Então a vida é essa moeda em constante rodopio. Ora, o sujeito está alegre, ora ele está triste. Ora ele está feliz, ora ele está infeliz. Ora ele está bem-humorado, ora ele está mal-humorado. Ora ele é corajoso, ora ele é medroso, e assim por diante. Há uma premissa atribuída a Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, que diz o seguinte: quem não tem medo
Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. De antemão, farei um esclarecimento. Eu, Virgínia Ferreira, não sou uma profunda conhecedora das obras de Schopenhauer. Quem me dera. Bem, mais do que li do filósofo, nunca encontrei exatamente essa premissa na obra dele. Nunca. Mas, na obra sobre a morte, pensamentos e conclusões sobre as últimas coisas, do Schopenhauer, obra organizada por Ernst Ziegler, eu encontrei o seguinte, aspas, quem quer a vida também quer a morte. Fechem aspas. Não me parece que essa premissa esteja em dissonância com a premissa anterior atribuída a Schopenhauer. Ou seja, a premissa, quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Não está nem distante, nem dissonante da premissa schopenhaueriana. Quem quer a vida também quer a morte. Porque se a morte faz parte da vida e você quer a vida, você também quer a morte. Citada e referenciada logo acima. Se a morte faz parte da vida, também quer a morte por querer a vida, entendem? Não há nada mais belo e mais potente do que a vida. A vida, senhores, se manifesta na vida. Nós não temos que sair por aí procurando sentido para a vida. A minha vida faz sentido porque eu estou apaixonada, a minha vida faz sentido. A minha vida faz sentido pela vida. A minha vida faz sentido porque eu estou viva. Isso é importante, porque senão nós ficamos como um papel em ventania. Eu estou apaixonada, minha vida tem sentido. A paixão acabou, minha vida perdeu o sentido. Eu estou feliz, a minha vida tem sentido porque eu estou fazendo um curso. Acabou o curso, a minha vida perdeu o sentido. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que a vida precisa ter sentido por ela mesma. Por ela mesma. Bem, a vida se manifesta na vida, num sorriso, numa lágrima, num adeus, num reencontro, no vento, nas folhas que caem tranquilamente das árvores, nas águas dos rios, cerceados pelas margens, na tristeza, na alegria, na calmaria, na tempestade, nos corpos aniquilados pela fome na África, nos corpos robustos e roseados em Dubai, nos caramelos vira-latas pelas ruas da cidade, nos cães com pedigris pelos sofás das mansões. Na vida, uma cadela paraplégica, é uma cadela que eu ajudo, um grupo do Rio, que ela é paraplégica, e ela é de uma potência, de uma alegria. Ela já fez mais de 5, 6 cirurgias, ela não tem mais as patas traseiras, ela não tem mais o rabo, e ela apronta onde quer que ela vá. É bonito de se ver isso. Então, na vida, vida mesmo, aí é vida o nome dessa cadela. Uma cadela paraplégica que passa de hospedagem e hospedagem, não perde a potência. Nos judeus, que são alvos de perseguição desde o século XV, e sobremaneira no Holocausto, que foi uma forma de perseguição e assassinato organizados. E agora a história se repete, enfim, a vida se manifesta. Na África, a vida se manifesta na perseguição. A vida se manifesta. Isso é importante. Não importa as condições. A vida, a potência. Em menor ou maior grau, mas há potência. A vida, senhores, tem sentido pela vida. Porque tem que haver outras vidas para essa ter sentido. Eu gostaria que, por gentileza, as pessoas que estão me assistindo, que tenham, né, que tem uma crença, que tem uma religião, não me levassem a mal, eu sou ateia, mas eu respeito todas as religiões. O que eu estou questionando aqui é da ordem das ideias. Por que, prestem atenção, por que tem que haver outras vidas para esta ter sentido? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Para que vocês pensem. Por que é preciso estar apaixonado por alguém ou por alguma coisa para a vida ter sentido? Por que tem que haver alguma coisa no exterior para a vida ter sentido? A vida tem sentido por ela mesma. Ponto. Simples assim. Qual é a dúvida?
Ratifico aos crentes, né, as pessoas que estão me assistindo, ou seja, aos religiosos que me perdoem, não tenho a menor pretensão de desrespeitar qualquer crença, mas por que valorizar essa vida se tenho na ressurreição ou na reencarnação outra? Nietzsche diz isso com muita clareza, né? Quando as pessoas, de alguma forma, creem numa vida após essa, seja através da reencarnação ou da ressurreição, muita coisa nessa elas não fazem para fazer em outra. Me parece que a crença numa suposta vida após esta nos coloca diante de pelo menos 4 aspectos. Não fazer nada que possa ferir a vida após esta, então você não faz nada que possa vir a arranhar sua vida após esta, minimizar o sentimento de injustiça, uma vez que aquele que não pagou nesta vida certamente pagará em outros. Então as pessoas pensam, né? Bem, Zezinho, vamos chamar de Zezinho, né? Zezinho tá roubando, tá fazendo miséria. Nada acontece, mas em outras vidas ele vai pagar. Não ter compromisso com essa, porque temos outras nas quais conseguiremos cumprir aquilo que não conseguimos nesta. E, por fim, a crença na eternidade. Seja em outros planos ou em outras reencarnações, mas a crença que a vida continua. Eu, senhores, não tenho essa crença. E a minha questão é com essa vida. É dar o melhor de mim, para mim e para aqueles que precisam. É isso que eu faço, né? É nessa vida que eu acredito, nessa aqui que eu acredito. De acordo com Schopenhauer, a hipótese segundo a qual o homem é criado a partir do nada conduz necessariamente àquela segundo a qual a morte é seu fim absoluto. Fechem aspas. É o meu caso. É o meu caso. Eu, Virgínia Ferreira, não acredito que eu tenha vindo de outras vidas, nem eu acredito que eu vá ter outras vidas. Ou seja, eu fui criada a partir do nada, né? Se eu fui criada a partir do nada, oi Márcia, o que nós temos aí, né? Morreu, acabou. Morreu, é o fim. Você pode se eternizar num livro, numa música, numa pintura, você pode se eternizar, enfim, mas morreu, acabou, né? É o meu caso. Como ateia que sou, não acredito em nenhuma possibilidade de vida após essa, nenhuma. Não sei se talvez fosse menos doloroso, no sentido de sofrível, pensar, pelo menos, na hipótese de uma vida após essa. Não. Então, se existe outra, essa, a morte, né, ela fica menos pesada até pelo termo que se usa. O desencarne, né? Em geral não se usa morte, se usa passou de uma vida para outra, passou de uma vida para melhor, desencarnou. Até os termos, eles aliviam o impacto do termo morte. Eles aliviam esse impacto. Os termos que nós usamos, eles podem corresponder à situação, minimizar a situação ou aumentar o impacto da situação. Morte é um termo bastante pesado. Fato é que, para mim, morreu, acabou. Se tenho essa crença, isso me faz entender que nada é mais precioso que o tempo. Nada. Eu penso que muitas vezes nós perdemos aquilo que nós temos de mais precioso. E aquilo que nós temos de mais precioso, senhores, é a vida. E a vida se dá dentro do tempo. Então, muitas vezes eu fico muito chateada quando uma situação me faz perder tempo. Exatamente isso. E o que é te fazer perder tempo? É toda e qualquer situação que não te componha,
que não aumente a sua potência de vida, que não te traga alguma alegria. E isso, né, para compor a gente, para trazer alegria, pode ser um ato muito simples, mas nós perdemos muito tempo ruminando dores, ruminando situações, e que já não se tem mais nada a fazer sobre ela. Então, o tempo é o que nós temos. Nós precisamos saber aproveitar esse tempo, valorizar esse tempo. Valorizando o tempo, nós estamos valorizando a vida. Então, eu acho que nós não temos mais nada de precioso do que seja o tempo. Então, eu dedico meu tempo aos meus afetos que me compõem, que me potencializam. 1 minuto a mais ou a menos com cada um deles faz muita diferença. E como faz? Afeto, aí eu vou explicar a vocês que eu falo de afeto no sentido spinozano, né? No sentido de Spinoza, filósofo de origem judaico-portuguesa, nascido nos Países Baixos no século XVII, que é um pensador da virtude e da potência, dos afetos e da alegria. Viver é afetar e ser afetado. Mas, por favor, vamos entender afeto não no sentido do cotidiano, no sentido spinozano da palavra. Nós vivemos afetando outras pessoas e outras pessoas vivem nos afetando. Afetar e ser afetado é tudo aquilo que nos toca. Tudo aquilo que nos toca. Uma música pode nos afetar, o sol pode nos afetar, o sorriso de uma pessoa pode nos afetar, um cão na rua pode nos afetar, enfim, né? Esse é o sentido spinozano. Nós vivemos afetando e sendo afetados. Nós afetamos outros corpos e outros corpos nos afetam. Agora, é óbvio que há outros corpos que são indiferentes para a gente, assim como nós somos indiferentes para tantos outros corpos, né? Bem, para Spinoza ainda, mente e corpo são juntos e simultâneos. Não há uma diferenciação, não há uma separação entre mente e corpo. Ou seja, tudo que afeta o corpo afeta a alma e vice-versa. Se eles são juntos e simultâneos, tudo que afeta o corpo afeta a mente, e tudo que afeta a mente, naturalmente, afeta o corpo. Desta forma, há afetos que nos compõem, que nos potencializam, que nos fazem bem, que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir mais fortes. E há afetos que nos destroem, que nos despotencializam. Naturalmente, digamos assim, as pessoas razoavelmente saudáveis, mantêm relações com as pessoas que as potencializam, que as compõem. Então, elas se aproximam e mantêm relações com as pessoas que a compõem, que as potencializam, e da mesma forma tomam uma distância necessária daquelas que a destroem, as despotencializam. Então, nós tendemos a nos aproximar das pessoas as pessoas razoavelmente saudáveis, elas se aproximam das pessoas que as compõem, que as potencializam. Eu não vou falar pessoas, eu vou falar de vidas, né? De vidas que as potencializam, as compõem, e se afastam de vidas que as despotencializam, que as destroem. Bem, até aí, tudo bem. Talvez nenhuma novidade. A questão é não nos despotencializarmos com a decadência e a falência dos afetos que nos potencializam, que nos compõem, que nos trazem alegria autêntica pelo simples fato de estarem vivos e potentes, independentemente da idade. O que isso quer dizer? Isso é simples. Muitas vezes, todo afeto que nos compõe, o corpo dele vai entrar em decadência e decrepitude. Assim como o nosso. E aí,
Isso tende a nos despotencializar. Não, não, em absoluto. Esses corpos dos afetos que nos compõem, que nos trazem alegria, que aumentam a nossa potência de existir, conforme eles vão entrando em decadência natural da idade, natural do tempo, isso não pode nos despotencializar. Senão, nós deixamos de compor o outro com alegria, com potência, potencializando o outro para acelerar essa decrepitude, para acelerar essa decadência. Mas, senhores, isso é difícil. Me parece óbvio que, por tudo dito até agora, me preocupo sim com a minha finitude. Mas nesse momento, estou muito mais atenta e preocupada com a minha Luna. Minha filha que completou 13 anos de idade em outubro passado. Uma grandona, uma pastora imensa. Uma cadela potente, alegre, altaneira, dengosa, senhora de si, um bebezão, enfim, uma vida que me compõe e que eu a componho. Isso é muito interessante, porque muitas vezes alguém compõe a gente, mas a gente não compõe esse alguém. Ou alguém te compõe e o outro não te compõe e vice-versa. Agora, quando a sua vida compõe a vida do outro, a vida do outro compõe a sua, isso eu diria que é numa linguagem sartriana, né? De Jean-Paul Sartre, um filósofo existencial ateu muito interessante. Ele fala do encontro, né? O que é um encontro? Um encontro é, por exemplo, isso aqui. Não há forçação de barra, não há dar jeitinhos. Como uma vida que completa, que compõe a outra, que encaixa, sem ter que dar jeitinho, sem ter que fazer vista grossa, sem ter que negar, sem ter que fazer barganhas. Isso é o encontro. Luníssima, acreditem, dança alegremente depois que faz xixi, que faz cocô, na chuva. Quando eu chego durante a madrugada, que me viro, ela está me olhando. Quando aborrecida, enfio o focinho embaixo do armário. Ama passear a pé ou de carro. Ama, ama. E a mãe aqui põe ela no carro, procura engarrafamento para agradar a ela, que ela senta, vai com o focinho de fora. Quanto maior o percurso de carro, maior a felicidade dela, com o rostinho para fora da janela, apreciando tudo. Chuva, calor, frio, engarrafamento, trânsito livre, enfim, uma lindeza de vida, um exemplo de potência. Luna, sem dúvida, é uma cadela alegre, muito feliz, além de ser, me perdoe a objetividade, belíssima. Deixa eu só fazer uma parte. Né? São três. Luna não é a mais velha. Tem Lotinha, uma mestiça, cheia de marra, cheia de dengo, né? Que nós somos aqui muito apaixonados por ela, que fez 13 anos em maio. Tem Luna, que é uma pastora suíça, que fez 13 anos em outubro. E tem Vida, que é uma belga. Ela é espirituosa, ela é perspicaz, ela é inteligente, que fez 10 anos em maio. Por que eu estou falando de Luna e não das outras duas? Porque Luna é muito grande. Lotus, apesar de ser meses mais velha do que Luna, Lotus, em termos de tamanho, ela é bem menor. Luna tem 32 quilos, Lotus tem 16. Então, o que nós temos, né? Nós temos que Luna, a decrepitude do corpo, é mais, aspas, acelerada do que de Lotus. Não resta a menor dúvida. Então, é só para entenderem que é por isso que eu estou falando dela, né? De Luna. Senhores, os animais não humanos não são alegres e potentes porque não têm o conceito abstrato da morte.
em absoluto, não é por isso. Eles são alegres e potentes porque eles vivem o aqui e o agora de forma autêntica e plena. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso que eu amo nos animais. Eles vivem o aqui e o agora. Isso, de alguma forma, eu posso dizer que eu tenho um pouco. Eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou sentar para tomar meu vinho, eu vou tomar meu vinho. Daqui a pouco eu sento para escrever, daqui a pouco eu vou... quando eu tô remando, eu tô remando. Mesmo, de fato, eu não tô pensando, depois que eu sair daqui, que eu terminar de remar, eu vou... Não, eu tô remando, eu tô ali, eu tô dando aula, eu tô ali, eu tô clinicando, eu tô ali. Eu tô com as meninas, eu estou ali. Exatamente isso. Esse patinar no tempo é uma das fontes de perda de tempo e de sofrimento para o sujeito. As pessoas, elas não conseguem estar em lugar nenhum. Elas estão aqui pensando no que vão fazer depois que terminar aqui. Aí vamos dizer, elas estão jantando, elas estão pensando depois de jantar o que elas vão fazer amanhã quando acordar e assim por diante. E assim por diante. Bem, então eles são alegres e potentes porque vivem o aqui e o agora de forma autêntica e plena. Simples assim. Eles não estão preocupados com a visibilidade nas redes sociais, em ter iPhone mais novo, em ter um humano de raça e com pedigree, em ir para uma nova rave, em atender às leis do mercado da moeda, enfim, eles não estão preocupados com o social, mas sim com aquilo que os compõe, que os potencializa. Para eles, me parece que a morte não é um mal nem um bem. Eles vivem a plenitude da vida, sem intolerância, sem modismos, sem expectativa, sem exigências, sem as virtudes culturais, apenas com as virtudes da natureza, que é ser aquilo que eles nasceram para ser. Vida em sua integralidade. E assim eles vivem. Então, eles vivem para aquilo que eles nasceram. Nós é que pegamos desvios. Nós é que inventamos moda. Nós é que somos eternamente insatisfeitos. Senhores, se a morte fosse um bem, volto eu a Safo. Então, se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Safo e nós humanos, que me perdoem, mas da imortalidade precisam os deuses e buscam nos humanos. E buscam nós humanos. Então, para divergir, para separar, para marcar uma fenda entre o humano e o divino é imortal, nós somos mortais. Porque os animais não humanos, a vida deles é tão plena, tão absoluta que a imortalidade não está no tempo, mas na intensidade, na autenticidade de cada instante de vida. Isso, senhores, é que é a eternidade. É a entrega na sua inteireza a cada momento. A todos aqueles que já se foram, mas que continuarão me compondo, aqui eu estou falando, 2 animais. Salomé Ferreira, Olívia, Pretinha, Valentina, Vento, Verônica, Helene, Maria Antoinette, Charlotte, Aristóteles, Madonna e outros, minha mais profunda gratidão. Sem cada um deles, minha vida seria menor. Apesar das perdas, tudo que me deram foi maior do que a perda que tive quando cada um deles partiu. Não vou dizer até breve, porque não mais nos encontraremos. Morreu, acabou. Mas por que ter a ilusão ou o desejo de nos encontrarmos? Se eu fiz parte de cada um deles e eles de cada um deles de mim. Mais importante do que uma parte do corpo é um afeto que nos compõe. Ter um membro do corpo amputado é triste. Eu não imagino nem o que seja. Só sabe o que é quem tem.
e tornar-se manco para o resto da vida. É muito triste. Uma pessoa ter um membro amputado e ser um sujeito faltante de um corpo narcísico, né, que a gente entende que é completo. É muito triste. Ter um afeto amputado, arrancado pela lei natural ou pela tragicidade, é estar fadado a abraçar pela vida o resto da vida. A gente passa a conhecer uma dor da qual a gente nunca mais consegue se livrar. Clarice Lispector diz: eu trocaria a eternidade depois da morte pela eternidade enquanto estou viva. Clarice Lispector. Parafraseando Clarice Lispector, eu digo: eu trocaria a eternidade depois da morte pela eternidade enquanto minha aluna estiver viva, quer dizer, alegre e potente. Senhores, viver é ter a potência de continuar nos alegrando com os limites e as tragédias da realidade que insistem em continuar nos apresentando. Viver é a potência de, apesar da consciência da finitude, não permitir que as perdas nos arranquem aquilo que um dia nos compuseram e que agora, temporalmente, apesar da não presença, permanecem nos compondo. Então, todo afeto que um dia me compôs, não é porque ele morreu que ele vai deixar de me compor. A alegria, a potência que eles me trouxeram, me tornou uma pessoa mais forte, mais alegre, mais feliz. Senhora Safo, se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais, ok? Mas se os deuses tivessem a intensidade do afeto vital dos mortais, será que eles precisariam da imortalidade? É uma questão, é uma pergunta. Será que os deuses têm a intensidade, a potência que nós, humanos mortais, temos? Bem, a minha menina, minha aluníssima, minha mais autêntica e plena gratidão por tudo. Ela sabe o que digo. François Mitterrand, presidente francês, que esteve no governo de 1981 a 1995, disse: não lamento morrer, mas deixar de viver. Então, abram aspas, por favor. Não lamento morrer, mas deixar de viver. Fechem aspas. Que cada um de nós possa entender que há um abismo entre morrer e deixar de viver. Isso eu sempre procuro explicar nas minhas aulas de bioética. A vida, ela precisa ter qualidade. A vida, ela precisa ter potência. A vida, ela precisa ter alegria. Mas por ela ter alegria, não quer dizer que ela não possa ter tristeza. Porque a alegria está dentro da tristeza e a tristeza dentro da alegria. Não esqueçam da moeda em constante rodopio. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: um corpo, quando não mais tem autonomia, quando não mais tem dignidade, nós precisamos pensar muito. Antes de nós mantermos esse corpo vivo a qualquer preço, que é o que se chama hoje de distanásia, né? Porque Potter diz, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Quantas pessoas são mantidas vivas nos leitos dos hospitais, entubadas, sofrendo invasões agressivas, sem a menor perspectiva de restituição da mínima qualidade de vida. Isso é feito para que ela permaneça, aspas, viva por mais um dia, por mais 2 dias, por mais 3 dias. Ninguém pensa naquela pessoa. A perda da dignidade e da autonomia está ali. Um respeito ao corpo doente o respeito a um corpo doente é uma exigência ética. O respeito a um corpo morto é uma exigência ética, assim como o respeito a um corpo vivo.
Esse corpo doente ou esse corpo morto, ele tem uma identidade, ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem afetos, ele tem conhecimento, enfim, né? Bem, senhores, não se iludam nem se defendam contra a minha proposição que não é nova. Se há alguém que vive incondicionalmente, esse alguém são os animais não humanos. Que possamos aprender com eles que o sofrimento é contingente e a morte é inexorável. A minha menina Luna pode atestar o que digo. Lamento apenas que milhares de outros animais não possam atestar a mesma coisa. Dedico e finalizo esta live declarando aos senhores que aprendi com Salomé Ferreira, com Luníssima Ferreira Mirais, que não precisamos da imortalidade para sermos felizes, apenas que possamos viver os momentos em sua integralidade. A minha aluna, que ela possa estar aqui comigo enquanto para ela for possível e confortável. É isso que eu quero para ela. A Lia Ximenfeng, eu acho que é assim, que me perdoe se não for assim, Lia. Meu mais puro agradecimento, não só pelo amor pelos animais, pela raça, como por ter me apresentado um dos meus maiores e mais intensos afetos, que é Luníssima. Agradeço também a doutora Marlúcia e sua equipe, que cuidam das minhas meninas com competência e afeto, desde que elas eram bebezinhas. Agradeço também a doutora Regina Ramadinha, grande doutora Regina, uma veterinária dermatologista muito competente e afetuosa, que curou minha Luníssima de uma doença de pele que estava despotencializando e matando minha menina, hora após hora, dia após dia. Senhores, me encaminhando para o final da live, afirmo aos senhores: o amor e a amizade são duas capacidades vitais. Não há nada de mais belo e mais potente. A morte não nos arranca nem uma amizade, nem um amor. Aquilo que nos compôs um dia jamais deixará de nos compor. Beethoven compôs a nona sinfonia. Beethoven, apesar de ter morrido, continua vivo através de sua sinfonia. Freud continua vivo através da sua teoria psicanalítica. Darwin continua vivo através da teoria geral da espécie. Já nossos afetos continuam vivos por nos compor. Simples assim, entendem? Melhor vivos, obviamente, mas quando eles morrem, não deixam em absoluto de nos compor. Bem, precisamos aceitar que os afetos que nos compõem continuem nos compondo enquanto seja bom para eles também. Esperar ou exigir que eles permaneçam nos compondo materialmente, fisicamente, independente da qualidade da vida deles, é egoísmo, é violência. Se o outro me compõe, me potencializa, eu quero o melhor para o outro. Mesmo que o melhor para o outro implique na minha dor. Isso é que nós temos que ter consciência. O melhor para o outro pode implicar na minha dor. Então, se o melhor para o outro implica na minha dor, eu posso garantir os senhores. É uma outra declaração de amor que eu faço por ele. Eu estou reafirmando meu amor por ele no momento em que eu penso somente nele. Mesmo que esse pensamento vá implicar em dor para mim. Se amamos verdadeiramente o outro, a morte dele pode ser um mal ou um bem. Não somos nós quem determinamos, mas somos nós que respeitamos a morte deles ou que a dificultamos. A eternidade não é temporal, mas que eu gostaria que fosse, eu gostaria. Ela não é, né? Mas que eu gostaria que fosse, eu gostaria. Enquanto minha aluna estiver aqui, estaremos juntas. Depois que ela se for, permaneceremos juntas. Afinal, todos aqueles que me compuseram um dia nunca deixarão de me compor porque morreram. Mas fica aqui um segredo. Se não
tivessem morrido. E se não morrerem, eu seria mais alegre, eu seria mais feliz, com certeza. Senhores, muitíssimo obrigado pela gentil paciência. Espero que cada um dos senhores possa entender a vida como o aqui e o agora. Como os animais entendem, como os animais vivem. Se tiver outra vida, estaremos no lucro. Se não tiver outras vidas, fizemos tudo que nos foi possível nessa. E aí, tem um cidadão que eu gosto muito, que foi um cientista planetário, astrônomo, astrofísico e ativista americano, que viveu no século XX, que ele diz o seguinte, aspas, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta em uma época com você. Fechem aspas. Eu, Virgínia Ferreira, parafraseando o Carl Sagan, eu digo, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com cada um de vocês que me compõem, que aumentam a minha potência de existir. Com vocês que acompanham as minhas lives, com os meus afetos humanos e não humanos, com a ciência, podem acreditar. É um prazer dividir um planeta tão imenso, né? E uma época com todos vocês, com todas as vidas que me compõem, que me potencializam, que me tornam mais forte. Obrigada, abraços e um potente fim de semana para cada um dos senhores e até a próxima. Um beijo, senhores.